E aí, mulher, tudo bem? Recentemente eu fiz um post aqui falando que algumas coisas iriam mudar nesse perfil. E como vocês podem ver, realmente tem coisa diferente, algumas coisas estão acontecendo. Se você ainda não viu, eu deixei salvo lá no meu feed, tá até fixado, tá escrito assim: e tudo se fez novo. Dá uma olhada naquele post pra você entender sobre esse vídeo que eu estou fazendo agora também. Muitas coisas do final do ano passado pra cá vem mudando. Tanto em mim, tá bom? Quanto em relação ao meu trabalho também. Muitas coisas aconteceram. E compartilhando com vocês, muitas das vezes a gente reluta pra fazer aquilo que Deus nos pede. A orientação que Ele nos dá. A gente pensa que, por exemplo, em áreas da nossa vida, relacionamento, trabalho, a gente imagina que vai ser de um jeito. A gente foca e entende que vai ser de um jeito. E muitas vezes a gente compara o nosso processo, a nossa história, a nossa profissão, o nosso relacionamento com o de outras pessoas e fala, poxa, por que será que aquela pessoa já alcançou e eu ainda tô fazendo tudo certo, eu ainda não alcancei, não tá dando certo, parece que não vai funcionar, e a gente fica sem entender. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Você que tá com esse tipo de pensamento, né, poxa, por que será que não está dando certo, né? Todo mundo tá conseguindo. Mas eu tenho que te lembrar, você que está aqui comigo, que me segue, que tem a fé, que é cristã, segue os princípios de Deus, eu preciso te dizer, nada daquilo que a gente faz na nossa vida, nós como cristãos, vai ser igual ao que as pessoas fazem no mundo. E eu não me refiro a isso, ao fato de fazer melhor, de que as pessoas que não conhecem a Deus fazem melhor, faz errado, faz isso, faz aquilo. Não é sobre isso. Mas a partir do momento que eu e você conhecemos ao Senhor, nos batizamos, conhecemos a palavra, é diferente. Não tem como você voltar para trás. Não tem como. Não tem como você desconhecer a palavra. Não tem como você desconectar o encontro que você teve com Deus. Não é possível fazer isso. A partir do momento que você se encontra com Ele, você está marcado. E o que se refere a tudo isso? Tanto na nossa vida pessoal, na nossa profissão, no nosso relacionamento, precisa existir um propósito. Para tudo que a gente faz na nossa vida, a gente que crê em Deus. Nós não estamos aqui nesse mundo só para as nossas vontades, né? Cumprir as nossas vontades, nossos anseios e o restante do pessoal, né? Que siga a vida. Não, a gente tem um propósito. A gente tem um propósito nesse mundo. Então, tudo que a gente vai fazer nessa terra precisa glorificar o nome de Deus. Precisa ter um propósito. Precisa ter um sentido. Não fazer somente por fazer, por pensar em bens materiais, em ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Mas por cumprir princípios, por alcançar vidas também, tá? Então, a partir do momento que a gente entende isso, as coisas começam a mudar. E tudo que você faz hoje, no seu relacionamento, no seu trabalho, precisa existir um propósito, sabe? E quando eu parei pra começar a entender muitas das coisas, porque chega um momento, eu não sei você, mas a gente começa a ficar incomodado, a gente fala, poxa, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Só que aí a gente fica com a mente sobrecarregada, com um monte de coisa, a gente não consegue escutar o que Deus está falando. Porque todo mundo tem os problemas do dia a dia, tem conta pra pagar, tem problema disso, daquilo e tal, e a gente não escuta. Só que depois, quando as coisas vão acontecendo, a gente se questiona o porquê que as coisas não acontecem na nossa vida e acontecem na vida, por exemplo, de quem não conhece a Deus. Fala, poxa, tá dando tudo certo pra ele. Mas espera, você conhece a palavra. Tudo que a gente faz não vai ser em vão, precisa existir um propósito. E a partir do momento que eu parei pra pensar nisso, sobre um propósito maior, que como eu falei na outra postagem, parecia que existia algo que ainda faltava, parecia que faltava uma cereja no bolo, enfim, e eu não sabia o que era. E eu precisei buscar. É fácil essa busca? Não é fácil. É fácil renunciar? Não é fácil. É fácil parar de fazer aquilo que você estudou, almejou, imaginava que ia ser de um jeito? É fácil? Não é fácil, não é um conto de fadas. Mas, a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, você precisa entender que vai existir, vai ter momentos que você vai precisar renunciar, vai ter momentos que você vai precisar entender o que Deus quer pra sua vida, o que Deus quer pro seu trabalho, o que Deus quer pro seu casamento, pra sua criação dos seus filhos, enfim, pro seu chamado, enfim, você vai precisar entender isso, tá? Então não tem como você desvincular, não tem como você tirar assim, pensar, olha, eu acredito em Deus, vou na igreja de domingo e acabou. Não é assim. Não é assim. Se você exclui Deus das outras áreas da sua vida, da sua área financeira, do seu relacionamento, da criação dos seus filhos, dos seus sonhos, dos seus projetos, entenda, pode até dar certo, mas vai existir um momento que você vai ter que pausar, você vai ter que parar e entender muita coisa, tá? Então, não é fácil, não é fácil. E aí, o que eu pensei, né? Eu falei assim, o que tá acontecendo? O que acontece? Existe algo, falta algo, eu sinto essa necessidade. Mesmo tendo clientes, atendimento e tal, tá faltando alguma coisa.
tá incomodando alguma coisa. Só que aí, a gente precisa parar, pensar, ouvir a voz de Deus. E às vezes ele demora pra responder, às vezes ele responde rápido. Mas a gente também precisa estar preparadas para o que ele vai entregar, para o que ele quer fazer. E muitas vezes vão acontecendo muitas coisas no meio do caminho e a gente pensa em desistir, a gente pensa em largar tudo. Mas, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, quando você aprende a ouvir a voz de Deus, as coisas começam a fluir, mesmo na dificuldade, tá? Mesmo na dificuldade, você começa a ter um entendimento. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, essa é a chave. Pra quem me acompanha há algum tempo aqui já, sabe que eu mudei meu posicionamento. Eu sou nutricionista, sou terapeuta nutricional e eu mudei minha abordagem. Antigamente, quando eu comecei a atender, eu trabalhava com dieta restritiva, passava aquele cardápio calculado e tal, não sei o quê. E eu sentia necessidade que faltava algo. E aí foi quando eu migrei, né? Fiz o curso, me especializei como terapeuta, pra olhar além da alimentação. Mas aí não parou por aí, né? Deus falou comigo que iria além disso, além de falar sobre emagrecimento, de falar sobre alimentação. E eu até mudei a minha bio, coloquei lá, emagrecimento com propósito. São todas as mulheres que vão se identificar com o meu trabalho, com o meu atendimento, com o meu acompanhamento? Não são todas as mulheres que vão se identificar. Cada pessoa vai se conectar com outra de forma diferente. Tem uma que vai gostar, tem outra que não vai, enfim, cada um tem os seus gostos, né? Mas o emagrecimento com propósito vai além de você olhar pro peso que tá na balança. Vai além de você olhar sobre o que você tá comendo ou deixando de comer, tá? Então, no meu acompanhamento, a gente trabalha, eu sempre coloquei aqui, que é a tríade. Você precisa entender sobre o seu corpo, sua alma e seu espírito. Você precisa entender a sua tríade. Você precisa entender o conjunto geral. Não adianta eu passar um cardápio pra você dizendo o que você tem que comer ou o que não tem que comer. Sendo que você tem problemas na sua área espiritual, se você tem problemas na sua alma, suas emoções estão totalmente desgovernadas, você não tem domínio próprio, você não consegue ter controle no que você fala, no que você faz. Então, é por isso que existe o emagrecimento com propósito. Você precisa entender o porquê que você quer emagrecer, o porquê que você chegou no peso que você tem, qual que é a insatisfação que você tem, qual lugar que a comida está ocupando a sua vida. E isso não depende só da alimentação, existem as outras áreas. E é por isso que o meu trabalho é focado no emagrecimento com propósito, para que a sua alma, o seu corpo, o seu espírito sejam transformados. E muitas descobertas vêm junto desse processo. Então, se você tem interesse em saber como que é o emagrecimento com propósito, como funciona o meu acompanhamento, me manda mensagem no direct, responde aqui nos comentários que eu vou te explicar com o maior prazer como que funciona. E a outra mensagem que eu quero te deixar é que você entenda qual é o seu propósito. O que você faz hoje, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja na criação dos seus filhos, existe um propósito, existe a sua história, existe o seu testemunho, que precisa ser colocado pra fora, sabe? Às vezes você acha que é em vão, que não tem nada a ver, que não faz sentido, mas sim, pra alguém faz sentido. Pra uma pessoa que seja, vai fazer sentido. E é sobre isso. Você não precisa se encaixar em padrões em relação à sua profissão, em relação ao seu casamento, em relação ao seu corpo, em relação à criação dos seus filhos, em relação aos seus sonhos, projetos. Porque o que Deus te deu é seu. O que você vai fazer no seu trabalho é seu. É como Deus te orientou a fazer. E é por isso que você precisa sempre estar atenta ao que Ele te fala. Sabe? Para que ele te conduza, para que você não fique se comparando tentando ser outra pessoa que não é, porque o melhor que ele tem para você é aquilo que ele criou somente para você.